Angélica, então no caso, né, para fazer pela live, pela página da escola, eu teria que pedir pro Lucas, né, o acesso, porque aqui quem mexe, eu mexo tanto no Face quanto no YouTube, né, para postar as coisas da escola, né, em relação à live. Então, pelo que eu entendi, o Stefano falou, como junto, né, ecológica com o caçador, ele poderia até fazer com o caçador, sem problema nenhum. Aí ele ajudaria. É até bom porque ele vai estar na unidade, né, Edmilson? Lá não tem falha de internet. Sugerir isso. Ele pode comandar por lá. Né? Seria o caçador o nome, né? Não vai compartilhar. Mas se você quiser ver o grupo, ver ela mesmo esse acesso, aí vocês comandam aí. Eu vou ficar vocês comandando o grupo, né? Eu não sei. Se eu fazer isso, não sei como funciona. Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Angélica, sou mediadora judicial, educadora social e
jeito de gravar.
Olá, doutora, tudo bem? Tudo e você, Angélica? Tudo jóia. A professora Marina já estava se organizando há uns 10 minutos antes. Ainda bem que ela viu que o nome dela estava Escondida. errado. Ela está na UNC, aí ela falou, vou ficar aqui escondidinha até iniciar. Aí eu estou esperando o Jason chegar, né, e a Carly, mas o Jason deu ok também. Mas bem tranquilo. A gente tem uma fala... A gente tem uma fala anterior porque é um podcast, né? Uhum. Então, a gente fez um podcast semana retrasada, a cada 15 dias. Então, a gente fez sobre democracia. Aí, hoje a gente vai falar sobre a mediação e a conciliação. Sim, falar um pouco o que é a diferença, para poder tentar levar para o público o que é esse negócio de direito e como que funciona. Então, para as pessoas conhecerem a mediação, não terem medo, procurarem mais a mediação, né, até mesmo a mediação em escritórios, né, porque hoje em dia até o advogado já está fazendo isso, né, contratando mediadores para isso. Então, é isso que a gente quer levar para o pessoal, tirar as dúvidas aí do direito para o pessoal. Muito bem. Eu Deu estava até em liguei. audiência, né? Ah, é? Terminou agora há pouco. Estava até com medo de não conseguir participar por causa da audiência, né? Sim. Mas A daí primeira vez que a gente ia fazer, marcou uma mediação às 4 horas e ela se estendeu até 7 horas. Daí eu tive que cancelar. Não, é que tem umas que levam tempo, né? Essa nossa, não sei milagrosamente, que era para ser uma bem difícil, os 16. Mas daí as partes começaram a se entender uns tempos atrás, aí, quando marcaram, ainda não estava tudo bem. Daí começaram a se ajeitar, né? Ainda bem que... Ah, isso é bom. Eu tenho umas pérolas, eu pego umas mediações, às vezes, que duram 2, 3 horas. Nossa, aquela última nossa, Angélica, pelo amor de Deus. É que ela estava bem confusa, né, na realidade. Uhum. Né, bem confusa. Olá! Olá! Doutora Cíntia, essa é a Carline. Prazer, doutora. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Você é da onde? Sou aqui de Maringá, no Paraná. Ah, ali de Maringá, tão pertinho. Logo ali. Logo ali. A Carline é minha parceira de podcast, mas a Carline foi minha aluna, doutora. No ensino médio. Nossa, que legal! Demais, né? Uma excelente professora. Ficaram mesmo assim, longeão, mantém ainda o contato? Que legal! Sim, muito bom, né? Muito bom. Ó, o Jason entrando. Será que eu preciso arrumar meu nome aqui completo? Não, acho que não dá mais, né? Acho que não. Aqui, ó. Editar nome. Olá, tudo bem, Jason? Tudo bem com vocês? Tudo jóia. bem. Que bom. Jason, Carline é minha parceira de podcast. Eu ouvi Oi, semana... Jason. Tudo bem? Tudo bem. Semana passada eu estava um pouco tímida. Ah, tava lá. Já conheço pela voz. Legal. Oi, Tudo bom, professora? bem, e vocês? Tudo jóia. bem. Carline, professora Marina, minha professora lá da UNC, foi minha professora, né? É um Oi, prazer, tudo Marina. Tudo bem, Carline? Eu Tudo vi aqui bem. que você está participando de Maringá, né? Isso mesmo, nossa linda Maringá. E como é que está o coronavírus aí? Olha só, aqui a gente está trabalhando com aquela questão da faixa amarela, sabe? A gente está voltando aos poucos, a incidência do vírus aqui está um pouco mais baixa, mas a gente ainda está em alerta. É complicado isso, né? Mas nos trouxe esses desafios e graças a isso que a gente se mexeu para fazer essas nossas reuniões online, né? Não, e é tão interessante a gente pensar isso, que eu estava lendo, né, sobre essa questão da tecnologia, a internet, o tanto que a gente evoluiu nessa pandemia significa, assim, em anos, 6 anos.
sabe? A gente, para as pessoas irem para fazer live, para ir para o Meet, para os alunos estudarem assim, com essa dinâmica, ia custar para nós aí mais 7 anos até, né? Olha só. Tudo mais depressa agora. Isso, bem isso. A gente vai começar o podcast, daí a gente sempre faz uma abertura, a professora, a Cíntia e Jace, a gente sempre faz uma abertura para explicar do podcast, e depois a gente já começa a conversa, tá? O bate-papo, a conversa, algumas perguntas, assim, e depois eu transformo isso em áudio e coloco no Spotify, então depois eu mando para vocês o editado lá com áudio e tudo mais, tá bom? Perfeito. Então, vamos lá. O vídeo fica disponibilizado também em algum lugar? O vídeo vai ficar no YouTube, só que ele tá para mim, privado. Mas eu posso passar depois. Converto e passo, tá bom? Então vamos lá. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Angélica, sou educadora social, mediadora judicial e bacharel de direito à espera de realizar a prova da segunda fase da ordem. E eu sou a Carline, advogada, falo aqui, né, da nossa cidade de Maringá, no Paraná. E estou aqui também para a gente bater um papo interessante sobre conciliação e mediação. Está no ar nosso podcast Descomplicando Number 2. Hoje temos novos convidados que irão bater um papo conosco para descomplicar dúvidas que vocês tinham sobre assuntos do direito. E como disse a Carline, hoje é sobre mediação e conciliação. Para conversar conosco, vou chamar Jason Renan Ruchinski, Cíntia Mara de Paula e a professora Marina Casal de Freitas. Sejam bem-vindas, meninas. E meninos. E menino. Né, sobre mediação e conciliação, principalmente tirar uma dúvida bem grandona, né, acho que de todo mundo, qual a diferença entre mediação e conciliação. E daí, Jason, como você é o cara da mediação, tá aí fazendo todas, né, todo o processo. Eu só ouvi o comecinho, Angélica. Tem como voltar lá? A diferença entre mediação e conciliação? Eu isso. Ouvi. Uhum. Só isso? Tá, vamos lá. Ótima pergunta e assim, não é uma pergunta das mais fáceis, tá, Angélica? Esse é um ponto que eu diria que é a divergência na doutrina, naqueles que estudam o assunto, mas assim, de uma maneira fácil, já que o nosso objetivo é descomplicar os dois institutos. Na conciliação, o terceiro, o facilitador, ele tem um papel mais ativo na condução do caso. Isso não quer dizer, por outro lado, que ele vai efetivamente tomar partido, né? Ele tem que continuar sendo imparcial na conciliação. Mas veja só, ele pode até mesmo sugerir uma proposta a partir daquilo que é apresentado pelas partes. A gente precisa lembrar sempre que a decisão, ela sempre, em última análise, é das partes e não do conciliador. Então, embora ele tenha esse papel mais ativo, ele tem que resguardar, respeitar essa autonomia das partes. O campo de atuação da conciliação, ele é mais restrito, por ser mais objetivo, né? Então, o problema a ser discutido, normalmente, é mais simples. Então, como exemplos, um acidente de trânsito, de pequena monta, né? Uma prestação de serviço, uma cobrança. Esses são casos típicos da conciliação. Normalmente, aqui um traço comum entre as ações de conciliação é que não há vínculo anterior entre as partes. Tá? Então, essas seriam as principais características da conciliação. Já na mediação, o principal objetivo do mediador, do terceiro, é de facilitar a comunicação entre os envolvidos naquele processo. Então, o seu objetivo é de auxiliar as partes a compreender quais são as questões, quais são os interesses que rondam aquele conflito, para que elas, sozinhas, possam chegar a um denominador que melhor contemple os seus interesses. Como traço comum aqui, nós temos um vínculo já existente, tá? E um dos objetivos dentro desse cenário seria o mediador restabelecer esse vínculo que em algum momento foi quebrado
e também mantê-lo, né? Então, quais são ações típicas da mediação como regra, para exemplificar? Ações da família, inventário, veja, são todas ações em que há um vínculo pré-existente, né? Agora, o que une esses dois institutos, né? Para finalizar, já que a gente está diferenciando, para finalizar, tanto o conciliador como o mediador, eles têm que ofertar às partes um espaço seguro para que os participantes possam expor quais são as angústias, quais são as suas pretensões, enfim, aquilo que eles almejam com aquele processo, para que juntos, partes, possam chegar, possam definir a melhor saída. Deixem de esperar a saída imposta por um terceiro, né, pelo juiz. E algo que eu acho fantástico, assim, na questão da mediação, da conciliação, trazendo, né, um pouco do tema discutido, nosso último tema de podcast, foi sobre a questão da democracia. É a nossa liberdade de expressar a nossa opinião, a liberdade que a gente tem de dizer o que pensa, dizer o que sente, e a gente consegue fazer isso para a mediação e para a conciliação. Uma vez eu ouvi uma história, né, sobre 2 filhos que brigavam muito, muito, muito com uma laranja. E aí os 2 brigavam, ninguém conseguia entender por quê. Agora a mãe chega e a mãe pergunta por que da briga, né? Aí eles chegaram ali, depois de se expressarem bem, alguém podendo ouvi-los, que um queria o bagaço e outro queria só a casca da laranja. E os 2 não conseguiam se resolver. Então a gente consegue ver esse cenário exemplificado dentro da conciliação e da mediação também, né? Perfeito. Esse é um exemplo didático, simples, mas se a gente for pensar que isso virasse um processo, né? O que um filho ia pedir para a mãe juíza? A laranja. E o que o outro filho pediria para a mãe juíza, imparcial? A laranja. A laranja. É um caso, a princípio, de difícil solução, né? Se ambos querem a mesma coisa, mas na medida em que a gente consegue ouvir, consegue identificar qual é o real interesse por trás daquilo que eu peço, não fica mais fácil abordar? Sim, e às vezes levando isso para o judiciário, talvez o judiciário dê uma metade de cada laranja para cada um. E na verdade, quando o outro não queria casca, ele só queria bagaço, e agora ele tem casca e bagaço, né? É isso. E aí a gente entra talvez numa outra linha, né? Que é a questão do tempo que o judiciário vai levar, às vezes, para descobrir qual era o interesse. A gente entra naquela questão da morosidade, da demora, que a gente não tem isso quando a gente tem a conciliação e a mediação. A gente tem celeridade, né? Um processo rápido. Doutora Cíntia, como mediadora, né, o que você traz aí a respeito, né, o Jaisso comentou, né, dessa diferença entre conciliação e mediação, a Carline comentou, né, nesse momento que dá voz às partes, né, que é até uma forma democrática de levar o direito, de levar né, a resolução de conflito como mediadora. O que você viu por aí e o que você pensa também, até mesmo da atuação dos advogados, daí a gente já puxa a professora Marina para falar um pouquinho. Então, o principal que eu percebo é o menor desgaste emocional, né? Você acaba parando, né? Dando um stop naquela preocupação, naquela tristeza, e o poder que é dado às partes de decisão, né? As partes vão poder dizer o que elas querem e como elas querem. Porque querendo ou não, quando vai para a decisão judicial, o resultado pode ser bom ou pode ser ruim, né? Ele pode não contentar, inclusive não contentar nenhuma das partes, né? Enquanto que se as partes construírem isso, elas não sabem o benefício que elas têm na mão, né? Não sabem o quão isso é importante, principalmente na esfera da família, né? Principalmente, porque as partes conseguem resolver da melhor forma e anular esse sofrimento, né? Porque quando se trata de família, só quando a gente está passando para a gente conseguir entender um décimo do que acontece, né? E às vezes a pessoa só quer falar, só quer que a outra ouça ela. Ela só quer mostrar a tristeza, a angústia, e ela precisa só falar, simplesmente falar, né? E, indo para a parte da advocacia, né? Infelizmente, muitos colegas não pensam dessa forma, né? É o embate que vale, é o embate que deve acontecer, e o processo não vai acabar nunca mais.
né? Então, eu acho, assim, que a rapidez na solução, a diminuição do desgaste emocional é o que verdadeiramente conta. Só que se o colega, né, o profissional que está junto na mediação, ele não ajudar, não vai se resolver. E, doutora, isso é uma coisa, assim, um pouco até difícil da gente entender, porque o que falta, assim, para as pessoas receberem de forma melhor a questão da conciliação da mediação seria informação? E agora, para o profissional de direito propriamente dito, se a gente tem uma demanda que vai ser resolvida de forma mais rápida, isso traz inúmeros benefícios para ele. Então, a senhora tem alguma compreensão sobre isso, uma opinião? O que falta para as pessoas aderirem mais à conciliação e à mediação? Eu ainda? Então, Sim. eu acredito que é a informação mesmo. É a informação, né? Se for mais divulgado, né, com certeza as pessoas vão querer participar mais. Sim. Eu tenho muito, assim, o hábito. Quando as pessoas me procuram para a família, né, tudo que eu consigo resolver na esfera extrajudicial, eu procuro levar para a esfera extrajudicial. Sempre, sempre. Por mais que seja improvável, eu ainda tento, né, a mediação, tento a esfera extrajudicial no administrativo também, no que é possível, sempre evitando o processo. Quando você propõe um processo, as partes já começam, já encaram de forma diferente, né? Então, quando você tenta uma conversa antes, você liga para outra parte, daí quando você conta para eles, na maior parte das vezes, quando você conta que existe a possibilidade deles terem uma conversa informal no judiciário, que isso possa vir a resolver o problema, eles ficam muito, assim, satisfeitos, né? Então, a grande maioria dos meus clientes a quem eu apresento a mediação, eu posso dizer que 99,9% das pessoas prefere a mediação, né? Então, eu acredito que é uma questão de explanação mesmo, de informação, de levar em conhecimento, né? Eu procuro fazer isso com todos os meus clientes. Agora, né, que nem eu disse para vocês, tem advogado, tem profissional que tem medo, de repente, né, que a mediação venha tirar o serviço deles, né? Então, aí já é diferente, mas eu procuro usar. Diga, Jais. Se me permite, acho que a Cíntia foi muito feliz na fala dela, né? Acho que o acesso à mediação, dentre outros fatores, evidentemente, mas ele parte muito da postura de quem atende o caso. Então, se eu tenho um advogado que é mais combativo, que não considera os métodos autocompositivos, a possibilidade de eu ter êxito, ainda que a mediação seja ofertada durante o curso do processo, ela diminui. A gente precisa levar em consideração que a parte, quando busca auxílio, a primeira pessoa que ela confia é no advogado. É no advogado que ela deposita a sua confiança para resolver aquele caso. Poxa, se o meu advogado não acha que a mediação é um método cabível, por que então que eu vou acreditar em outra pessoa? Evidentemente, torna mais difícil essa aceitação pelo método. E outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é o fato de, quanto maior o grau de litigiosidade em uma demanda, ou seja, a pessoa já judicializou a demanda, já houve a sentença, evidentemente, se torna mais difícil a busca pelo consenso. Isso os dados estatísticos demonstram. Então, isso que a Cíntia fala é muito verdade. É mais fácil eu conciliar quando eu busco essa via ainda no campo lá do pré-processual. E aí a Marina vai poder falar com maior propriedade sobre o assunto, quando as partes buscam os núcleos de práticas jurídicas, como é mais fácil conciliar. Acho que é ponto nos nossos próximos assuntos aí, o Cirrusque virtual, enfim, vamos entrar, deixar um pouquinho para frente. Professora Marina, então, vamos puxar aí a fala do Jason, né, na realidade, como funciona no NPJ, até mesmo, né, a professora é advogada, né, atua também, como fica para você, assim, essa decisão, né, vem do próprio CPC, na realidade, né, virou lei, e hoje tem uma lei própria de mediação, então, é uma decisão do CNJ, então, tudo vem aí caminhando, né, e como advogada e como NPJ, como que está funcionando isso?
Então, Angélica, eu sou meio suspeita para falar, no sentido de que eu sempre, independente, mesmo antes de ter Sejusc, antes de qualquer coisa, quem me conhece já há um bom tempo, né, que eu já estou aqui na Universidade do Contestado já tem 17 anos. Você acredita nisso? Foi meu primeiro emprego. Então, desde que eu comecei a minha atividade aqui no Núcleo, eu sempre busquei isso. Porque a gente, como a doutora Cíntia falou, né? Na parte da família, você se aproxima demais do problema. Né? É inevitável que você entre na vida da pessoa, que ela venha a se expor, né? E isso faz com que você busque resolver além do processo. Né? A gente tem essa preocupação. Não é só resolver aquele ponto, aquele problema da pensão. Não, eu preciso analisar aquela pessoa como um todo, né? Tudo que envolve isso. Então, como eu disse, mesmo antes de ter a previsão, de ter Sejusc, enfim, a gente sempre buscou trazer essa discussão aqui para dentro do núcleo. E isso, assim, a gente fez várias vezes, né? Claro, na conversa com o cliente, você já vai conseguir abstrair isso. É possível? Você acha que a outra parte, sendo convidada, ela viria até aqui para a gente bater um papo, para vocês exporem o que cada um deseja, o que cada um pode ceder, né? Porque é inevitável que alguém vai ter que ceder, né? Na verdade, ambas as partes, né? Para a gente chegar num acordo assim que seja satisfatório, ambos acabam cedendo. Então, isso a gente sempre fez, sempre chamou, e o resultado é muito bom, porque o número de casos que a gente não precisa judicializar é muito grande. Tá? E isso faz com que aquilo que vocês estavam falando antes, né? Quando você leva já de início para a justiça, quando você já judicializa, a parte quando recebe aqui, hoje até nem se envia, né, mais a cópia da petição inicial, só para o advogado, mas antes, quando a parte recebia aquela petição, ela começava a ler aquilo. Olha, você pode ter certeza que 50% da chance que tinha de chegar no acordo já ia por terra só pelo fato de ler aquilo que estava descrito ali na petição. Então, nós aqui do Núcleo, a gente sempre buscou esse caminho. E, assim, pegando um pouco o gancho também do que foi dito antes, ali, a questão do papel do advogado, por isso que eu falo que aqui a gente sempre buscou agir dessa forma, para quê? Para que os nossos alunos tenham essa ideia, para que eles vivenciem isso, né? Faz parte. Né? Se eu não conheço, como é que eu vou usar isso se eu não tive contato, se eu não sei se funciona? Né? E aí, quando foi instalado o Sejusc aí na vara da família de Nona Vitória, né, que é um Sejusc padrão ouro, né? Digamos assim, vamos usar os termos aí da atualidade, né? Seria o nosso exame da Covid padrão ouro, né? É o nosso Sejusc padrão ouro. Então, desde que foi instalado aí o Sejusc União da Vitória, que a gente tem, que o Núcleo de Prática Jurídica aqui da UNC tem participado, eu levo os alunos, né? Sempre levo os alunos comigo nas mediações, porque a nossa participação eu na condição de professora, advogada, represento uma das partes, né, aí nas mediações. Eu sempre levo os alunos. E é engraçado porque é exatamente isso que eu falei. Como muda a percepção quando você conhece. Né? Se você não conhece, você acha, mas isso aí, mas não resolve, mas vai lá, né? A outra parte não vai. E, na verdade, você chega à conclusão de que não, que realmente cada vez mais as partes estão aderindo, elas comparecem às mediações e, sim, o número de acordos é muito grande. Então, surte muito resultado. E nossa, isso a gente fica muito feliz de saber que os egressos, né, os alunos que saem daqui, eles realmente continuam, né, perpetuando essa mentalidade aí da mediação, né, que eu acho que cada vez mais vai se difundir e
e a gente, né, depende de cada um, de a gente realmente passar essa informação e com entusiasmo, né, porque eu acho que tudo é possível ser mediado, né, e cada vez mais a gente vai trabalhando nesse sentido. Uma dúvida bem grande que todo mundo deve ter hoje, por exemplo, é com essa pandemia, fóruns fechados, né? Como que isso está acontecendo, né? Está sendo possível isso? Qual foi o pensamento do TJ agora a respeito de dar essa continuidade para as pessoas não ficarem paradas, né? E como elas buscarem isso também? Vocês conseguem falar um pouco sobre isso? Como eu quero hoje fazer uma mediação, preciso, urgente, relação de alimentos, como que eu faço? Né? Como que eu posso fazer isso hoje? Para quem? Para mim? Qualquer um. Então, se for aqui pelo núcleo, né, a gente vai fazer o atendimento da forma que for possível, né? Se for presencial, a gente vai fazer presencial, né? Se não tiver outra possibilidade, senão a gente vai fazer virtual. E sim, né? E vai ser dado encaminhamento. Claro que nem, como eu já falei antes, né? Sempre que a gente conseguir o contato já da outra parte, né? Que às vezes, dependendo da situação, principalmente agora, a gente, considerando que a pandemia trouxe dificuldades financeiras também para muitas pessoas, né? Então, isso, nesse momento, usando esse exemplo que você deu dos alimentos, a gente também tem que ter esse bom senso, né? De verificar realmente o porquê, né? Que a outra parte não está efetuando o pagamento. Mas sim, né? Com certeza é possível levar para uma mediação. E assim, se me permitem, é bem importante, porque o que acontece? Quando você judicializa, o teu cliente leva. Teu cliente ganha, mas ele não leva, né? E se você conseguir mediar em termos bons para ambas as partes, é possível que você consiga receber, né? Então, você não só vai ganhar, como você vai levar, né? Então, e no caso, assim, para mim, enquanto profissional autônoma, né? A Marina falou enquanto universidade, eu entro, o sistema permite, né? Que você marque uma sessão de mediação pré-processual, ou mesmo na esfera processual já. Então, vai de você peticionar no processo e pedir a mediação, como agora é online, existe a possibilidade, e no caso da pré-processual, você vai lá, se inscreve no sistema, no programa, lá direitinho, põe o nome das partes e pede a sessão de mediação. Junta a documentação necessária, eles vão analisar e vão marcar. Aí a facilidade está, assim, impressionante, né? Eu, como sou uma analfabeta digital, sofro muito com isso. Estou me adaptando, né? Estou aprendendo, mas, ai, gente, que difícil. Enfim. Mas deu para perceber o quanto ficou fácil. Cada um do seu cantinho, da sua casa, sem precisar pegar trânsito, sem precisar todo mundo se encontrar. Tipo, muito fácil, né? A acessibilidade agora está muito fácil. Qualquer um com celular, com telefone celular, consegue participar de uma sessão de mediação, ou mesmo, né, qualquer outro ato que a justiça disponibilize. Então, assim, não tem como. Agora é muito mais fácil do que antes, né? Porque antes dependia de você marcar, de você mandar a carta convite. A carta não fala, na carta está escrito: convido para comparecer na sessão de mediação, né? A pessoa vai lá e mostra para o advogado combativo, ele já vai dizer: mediação não precisa, não vá. Agora, se o servidor do fórum vai ligar, olha, a pessoa entrou aqui e quer debater com você um assunto, vai ser online, você vai ter um advogado te orientando, ela também vai ter um advogado orientando ela, é só você acessar o link, me dá teu número, eu te mando pelo WhatsApp. Nossa, acontece muito, o índice de falta ou de pessoas que não querem participar é muito menor, né? Então, agora aumentou muito mais, eu acredito que nós temos mais sucesso e presença nas mediações online. Por incrível que pareça, né? Eu acredito que sim. E mesmo assim, as pessoas que moram em outras cidades, em outros municípios, não tem óbice, não tem como não participar, né? É muito fácil. Se me permitem,
Eu acho que basicamente precisamos de 3 coisas. Principal, boa vontade, né, de todos os participantes em resolver aquilo que se apresenta, aquele obstáculo que é preciso ser enfrentado. O celular, eu até dei um Google aqui, veja, nós temos 230 milhões de celulares ativos no país. Eu acabei de dar um Google, pode conferir aí. Olha, quase todo mundo ou tem um aparelho celular ou conhece alguém que tenha que possa emprestar para baixar o aplicativo na hora. E talvez aquilo que eu vejo como ponto de maior dificuldade é o acesso à internet, né? Uma internet que possibilite a conexão. Talvez esse seja o ponto de maior entrave, principalmente quando a gente fala do interior, da zona rural, né? Então esse talvez seja o principal ponto de entrave. Mas isso que a Cíntia falou, veja, eu estou em diversos grupos do WhatsApp de mediação pelo estado do Paraná. Então, eu já vi casos em que a parte que estava mediando estava cruzando a fronteira do Brasil para a Argentina, salvo engano. Até mandou uma foto, uma paisagem toda branquinha, bonita, e ele estacionou o seu caminhão para fazer a mediação. Semana passada, uma parte estava na Inglaterra. Caramba, já pensou se a gente tivesse que mandar uma carta rogatória? Meu Deus, quando que se ia chegar? Nunca, né? Esse é um processo que ia formar o filho de alguém na faculdade, porque não ia terminar tão cedo, né? Então, a gente precisa aproveitar aquilo que a gente tem de bom dessa pandemia. E essa aproximação digital, ela veio... Eu tinha uma série de resistência à mediação online, mediação virtual, que era possível já antes, mas era muito mais o medo do desconhecido do que propriamente algo que se justificasse. A experiência tem sido ótima, pelo contrário, tem sido ótima. Kaline, uma dúvida a mais aí sobre a mediação? Enquanto eles falavam, eu pensava assim, no olhar de quem... O pensamento de quem nos ouve, na verdade. Para você que ouve a gente agora, que nunca participou de um processo de mediação, né, o trâmite, eu acho que quando você vier para essa área da mediação, a sua visão tem que ser uma visão positiva para o conflito. Porque a tua cooperação, ela vai conduzir ali para a melhor saída, né, para atingir o objetivo, né, de ter resolução. É a forma com que você vai vir para a resolução do conflito. E mais, com esse pensamento positivo, você vai evitar criar mais conflitos, né? Então, eu estava pensando, quando eles falavam, eu pensei na mentalidade de quem vem para a resolução, né, buscando a resolução do conflito, e também pensei na questão da qualidade de vida, evitando desgaste para você, então. Então, surgindo a possibilidade, né, na verdade, está para todos nós a resolução do conflito através da mediação e conciliação. Então, se você receber uma cartinha, um convite do judiciário a participar da conciliação, aceite. Vai ser bem menos estressante para você, a resolução do seu problema vai vir mais rápido. Então, meu conselho, aceite a mediação e a conciliação. É isso que eu pensava enquanto vocês falavam. E mesmo porque o princípio, né, da voluntariedade, né, ela não te obriga a você aceitar, né? Você vai ter uma conversa informal. Perfeito. Você vai ter a possibilidade de sensibilizar outro lado, a outra parte, que às vezes ele nem sabe o que você está passando, o que você está sentindo, quanto você está sofrendo, nem sabe que você só quer o bagaço enquanto ele só quer a casca, né? E vai conseguir resolver sem medo. E às vezes é assim, se não resolver, não tem problema. Mas você pode conversar. Você pode expor o teu lado, né? O que muitas vezes dá mais certo, você consegue resolver muito antes ainda, né? Por conta dessa situação toda e a questão da voluntariedade. Ele saber que ele não é obrigado, que ele pode participar e não é obrigado a conciliar ou a mediar, né? Mas ele participando, ele já vai conseguir entender do que se trata. Perfeito, isso mesmo. Eu sempre digo isso, Cíntia. A pessoa, quando entra na faculdade de Direito, já começa a chover perguntas jurídicas para ela, né? É como se ela virasse advogado do dia para a noite. Então, para todos aqueles que vêm me perguntar sobre como resolver alguma questão judicial, alguma questão de família, guarda, alimentos, a minha resposta é quase como padrão. Eu deveria até gravar essa resposta. Converse, porque, afinal de contas, é você que sabe o que é melhor para você e para o seu filho, e para outra pessoa. É você que conhece a realidade do outro lado.
não é o juiz. O juiz nunca viu vocês. Se ele for ver, o verá numa audiência de instrução, num ambiente formal, com breve, com um tempo curto, né? E ele não vai ter o nível de conhecimento necessário, por mais bem instruído que seja aquele processo, para resolver aquilo de uma forma mais justa, mais equânime para todo mundo. Então, conversem, essa é a melhor saída. E a mediação, para tranquilizar aqueles que nos escutam, é um procedimento propício para isso, porque ele é confidencial, porque ele é feito num ambiente seguro. Como a Cíntia bem disse, ele é voluntário. Veja, dentro do Poder Judiciário, me corrija se eu estiver enganado, é o único momento em que a pessoa tem a possibilidade de escolher aquilo que ela quer fazer. É o único. Não existe outro momento em que ela tem essa faculdade de escolher se aceita ou não participar de um ato. Nos outros atos processuais, nas outras fases, ele é obrigado a cumprir algo, né? Seja porque a lei assim determina, ou porque o juiz determinou a realização de alguma diligência. Então, a mediação é o campo propício para isso. Tá? E se isso ainda não convenceu as pessoas, acho que esse é um recado para toda a sociedade. Nós temos hoje no Brasil por volta de 100 milhões de processos ativos. É um número bem grande, né? Só no Paraná são 3 milhões de processos. O orçamento do TJ, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 9,5% daquilo que se arrecada no Paraná, ele está numa faixa de 4 bilhões de reais no ano. É muito dinheiro e ainda assim nós não conseguimos dar vazão à demanda de processos que só aumenta. Então, a mediação, nesse sentido, ele tem um papel importantíssimo. Os métodos autoimpositivos, não só a mediação, mas o foco maior aqui é na mediação e conciliação, né? Ele tem um papel de vital importância para que a gente possa entregar para as pessoas uma solução mais rápida, mais efetiva e que, sobretudo, traga satisfação para as pessoas. Aproveitando o que o Jason falou, né, Jason, deixar para o Estado, deixar para a Justiça o que realmente só a Justiça pode decidir, né? Aquelas situações em que realmente as partes sozinhas não conseguem fazer ou não podem fazer por elas mesmas, né? Deixar para que a Justiça se preocupe com aquilo que realmente só ela pode fazer, né? E assim, como vocês falaram, né, a questão do ambiente, da mediação, para as partes ficarem tranquilas, né, que realmente é uma conversa, claro, existe uma formalidade no sentido de que é um procedimento, né, que tem alguns passos ali, algumas coisas que a gente precisa seguir, mas que não existe, as partes têm liberdade para se expressar, né, é o momento em que elas mais vão conseguir falar, né, que realmente, se você for pensar num processo judicial, não é assim, né, se for seguir uma audiência de instrução, ou mesmo uma conciliação, não existe tempo para tanta conversa, né, e assim, né, é muito melhor, né, que as partes se expressem do que precisem colocar isso no papel e, de repente, a interpretação não vai ser a mesma, né, o outro lado não vai receber aquilo da mesma forma do que ali, né, olho no olho, ou pelo menos, assim, vídeo no vídeo, né, para que as partes possam realmente conversar, bater um papo e chegar à conclusão do que é melhor para resolver o problema delas. Acho bem legal vocês falando, até a Carline comentando, né, que é o momento que as partes têm para conversar mesmo, e às vezes só precisa isso, né, conversar, é aquele momento único, né, e a gente sempre brinca, fala assim, olha, vocês têm a caneta para escrever a nova história de vocês, né, aqui vocês são a parte importante, e quando a gente fala isso, alguns advogados dão uma olhada, assim, para nós, tipo, né, e a gente acaba percebendo alguns medos de alguns advogados, por exemplo, né, dentro dessa mediação, será que eu vou ser uma parte importante, ou será que, às vezes, vou acabar perdendo, sei lá, em relação a valores, não sei dizer, assim, o que o advogado pensa nessa hora, mas a gente percebe alguns advogados muito dinâmicos, muito ativos, auxiliando as partes, né, que a gente fala das chuvas de ideias criativas, né, a gente fala para eles, né, mas a gente vê também advogados que falam pela parte, não permitem que a parte falem, às vezes nem avisa a parte para aparecer,
Isso por vídeo, né? Então, assim, a gente até para fechar um pouco, né, já para ir se encaminhando no final, porque aqui o papo é muito bom, a gente só tem gente boa aqui conversando, né, então é muito gostoso de falar sobre isso, mas, assim, em relação aos advogados, né, o que eles podem também ver como positivo isso e cada vez mais incentivar os seus clientes, aqueles que procuram ele, a fazer a mediação? É a satisfação, eu acredito. Porque se o cliente sair satisfeito, ele vai voltar e ele vai voltar feliz, né? E os advogados não conseguem ver isso. Eles acham que o cliente gosta do advogado combativo. Eu vou dizer assim, que o cliente gosta daquele que melhor se afina com ele, daquele que resolve o problema dele ligeiro. Se a parte quer brigar, ela vai ficar brigando mesmo e não vai ter mediação que ajude. Mas se a parte quer resolver, e principalmente em assuntos de família, e você resolver, ele vai te procurar para todo e qualquer outro processo depois, né? Então, essa é uma forma que você tem de melhorar, agilizar, né? E trazer o contentamento para as pessoas, quebrar essa barreira de que quando é um processo, acabou o mundo, né? Meu Deus do céu! Então, principalmente processo de família. Se é litigioso, não tem menos que 4, 5 anos, não acaba. Parece que não vai acabar nunca mais. E se a gente conseguir convencer eles que essa decisão é deles, e que por mais que eles venham e não consigam acordar, o quão vai diminuir a carga que eles estão carregando, né? O quão vai ficar mais leve tudo isso, né? Então, eu acredito muito que o advogado 80% dessa presença, dessa disponibilidade das pessoas, das partes, de participar da mediação. Veja, eu acredito que nós estamos reescrevendo a história, né? A gente fala, pode ver, boa parte da nossa conversa nós tratamos disso como sendo algo novo. E, de fato, é algo novo, se a gente considerar o contexto, né, todo maior. Mas a mediação, no Brasil, como projeto piloto, ela se inicia há 16 anos atrás, lá no TJ do Distrito Federal, num projeto piloto da Universidade Nacional de Brasília, encampado pelo CNJ e com a participação do TJ do DF. E como primeiro marco regulamentório no Brasil, tem uma resolução do CNJ de 2011. Então, já são 9 anos numa mediação que está regulamentada. Mas, ainda assim, ela vem sendo apresentada como algo novo para todos os atores, e para o advogado, principalmente. Boa parte dos advogados que estão advogando hoje não tiveram, nas suas faculdades, a mediação como uma matéria, ou outro método autocompositivo. Então, a gente precisa considerar isso. Essa é uma mudança de postura também que precisa ser implantada dentro de um tribunal de justiça. Os juízes também não se formaram com essa perspectiva. Os desembargadores, muito menos. Então, esse processo de renovação, ele é necessário. Mas veja só que legal, que notícia para compartilhar com vocês. No dia 7 de agosto, então, menos de uma semana, há 10 dias, um pouquinho mais de uma semana aí, no Supremo Tribunal Federal foi baixada uma norma criando um centro de conciliação e mediação no Supremo Tribunal Federal. Olha que bacana. Então, veja, nós estamos ampliando o horizonte de atuação da mediação e conciliação. E veja, quando uma ação chega no Supremo. Tá? No Paraná, nós já temos há muito tempo Sejusc em segundo grau. Então, é preciso essa mudança cultural para que juntos a gente possa reconstruir a história e possibilitar às partes tudo aquilo de proveitoso que nós já falamos aí nos últimos minutos. E se a gente tivesse mais minutos, nós poderíamos falar de muitas e mais vantagens, de muitas histórias bacanas que a mediação ajudou a conciliar, histórias que ajudou a reescrever, histórias individuais, de pessoas que consigam enxergar o João, que consigam enxergar a Maria, que vão para casa muito mais felizes, muito mais satisfeitas do que se ela recebesse a intimação de uma sentença judicial. Então, é nesse momento, nesse contexto que a gente está inserido e cabe a nós escrever o nosso futuro. A história, o passado, a gente já sabe qual é, né? O futuro a gente pode ajudar a escrever.
Isso aí. Carline, mais alguma coisa aí que você... Que a Carline é o seguinte, pessoal, a Carline, ela também faz lives no Instagram, ela também conversa com o público dela, tirando dúvidas do direito, né? Então, ela já é atuante nessa área ali. Então, ela ouve bastante o pessoal, algumas dúvidas, né? Do que o pessoal tem aí, como agir, o que fazer, né? Então, a gente está levando um pouco mais aí para o público ouvir, né? Tirar algumas dúvidas, né? E a partir do momento a gente vai falando mais coisas, né? Até comentei com o Jason, como ele já também foi assessor, né? Juiz, hoje é oficial de justiça também, é um multifuncional, dessa relação do juiz, né? Não foram todos os juízes que foram formados, não são todos os juízes que atingem ainda, exercem, né, o seu poder para pedir a mediação, né, e como é isso dentro no gabinete, Jason? Ele diminui relação de processos, ele facilita, relação de recursos, né, como que está acontecendo? Ótima pergunta, Angélica. É uma mudança de paradigma, como mencionei no último comentário, também para os juízes, né? Agora, recentemente, acho que nos 2 últimos concursos, o tópico mediação, o tópico métodos autocompositivos, já faz parte do curso inicial para os magistrados. Então, quando o magistrado passa no concurso, para ele assumir o concurso efetivamente no tribunal, ele passa por um curso preparatório, em que é apresentado os departamentos do tribunal, o código de normas, enfim, questões mais procedimentais. E os métodos autocompositivos, a instalação dos SIJUSCs, é apresentado ao magistrado nesse momento. Então, veja, é uma mudança também bem bacana e bem oportuna. Sobre as vantagens para o magistrado. Veja, o magistrado também é um servidor público que está sobrecarregado, né? Tem muitos processos para julgar, e assim como a Marina falou na outra matéria, o mesmo magistrado que, em tese, uma comarca de juiz único para ficar mais fácil o entendimento, em que vai julgar uma ação de improbidade por corrupção, o político rouba dinheiro da saúde, da educação, é o mesmo magistrado que vai julgar uma ação de cobrança, que vai julgar uma ação de prestação de serviço, que é uma ação de menor complexidade, mas que exige tempo, né? Por que não dedicar os esforços dessa mão de obra qualificada, cara, para aquilo que efetivamente ele precisa fazer? Então, a mediação ajuda, a conciliação ajuda a desafogar os processos judiciais. Muito embora o objetivo dos métodos autocompositivos não seja o acordo, num primeiro momento, e por que eu digo isso? Porque o acordo depende das pessoas, não depende do juiz, não depende do mediador, não sou eu, Jason, que vou pagar aquela parcela, são as partes. E aí diversas outras variáveis entram nessa fórmula. Nós temos o cenário atual da pandemia, o desemprego que está crescendo e que certamente perdurará nesses índices pelos próximos períodos. Então, isso não depende do mediador. Por isso é que eu falo que o acordo não é o objetivo primeiro do mediador, do conciliador. Mas características dos métodos autocompositivos, acordos tardios. O que eu quero dizer com isso? Eu e você, Angélica, temos alguma questão, vamos para a audiência e, num primeiro momento, não chegamos a um consenso, por motivos diversos. Mas lá na frente, eu já penso, puxa, aquilo que a Angélica me propôs era bom. E lá na frente, então, eu apresento uma proposta de acordo que já foi discutido lá atrás. Em outros casos, essa conversa inicial, ela serve para restabelecer um vínculo, ainda que mínimo, para que as pessoas possam conversar e apresentarem propostas e sugerirem outras alternativas. E, novamente, eu vou chegar num acordo tardio. Então, um acordo tardio é uma das características do processo de mediação. Isso, evidentemente, ajuda a desafogar aí um gabinete judicial, né, uma escrivaninha. Outra característica importante quando eu participo de um processo de mediação e conciliação e eu chego num denominador comum, a possibilidade de eu cumprir isso é muito maior do que se aquilo me imposto. O que isso quer dizer em termos práticos? Menos processos de execução lá na frente. Então, a perenidade é uma das características do processo de mediação e conciliação. Veja, tudo isso que nós estamos falando, ele vai redundar num número menor de processos. Então, a mediação e conciliação não por outro
tem outros motivos, né? Mas não por acaso ela cada vem sendo incentivada pelos magistrados, pela cúpula dos tribunais de justiça. Veja, eu não vou falar o número exato porque eu vou errar aí, mas pelo menos os 4 ou 5 últimos presidentes do STF, no seu discurso de posse, ao assumirem, destacaram minutos consideráveis do seu discurso para tratar dos métodos positivos. Veja, são pessoas da cúpula do Poder Judiciário Nacional que enxergam na mediação e conciliação algo extremamente importante para fazer frente a essa demanda de processos. Veja, quase 100 milhões de processos ativos no Brasil, que só aumenta. Tá? Então, ela é, sim, uma ferramenta de administração judiciária muito importante e que é gratuita. Está aí ao alcance, nós temos mão de obra, temos pessoas qualificadas já dentro do Tribunal de Justiça do Paraná, assim como em outros tribunais estaduais, federais. Basta a gente se fazer valer mão dela. Muito bem colocado. E acho que fica interessante a gente deixar bem claro e frisar que o que for acordado entre as partes na conciliação, a gente pode ter, sim, a participação do judiciário para executar. Então, a gente vai ter essa continuidade aí, a gente não vai estar só. A parte diz que vai fazer, não fez. Não, a gente tem uma forma ali de executar, de pedir cumprimento, né? Você foi bem feliz no seu comentário. Isso tem força, é como se fosse sentença do juiz. Uma vez homologado, né? Ou ainda que seja está na vista judicial, é a mesma coisa que uma sentença. Ele vale para ser executado. Para a parte, é a mesma coisa como se tivesse recebido uma sentença. Então, ela traz essa segurança jurídica que ela é, sim, essencial para todo mundo aí. Então, não há o que temer. Eu agradeço o Jason, a Marina, a Cíntia, né? Foi um papo muito gostoso, muito bacana, levar esse conhecimento da mediação, né? Falar para as partes, né? Procurarem seus sejusques, né? Procurarem seus advogados para poder levar a sua conversa pela mediação, né, ou pela própria conciliação, que não há momento no processo estipulado para mediação, a qualquer momento você pode fazer uma mediação dentro do processo, né, às vezes no início, no meio, né, como disse o Jais, às vezes eu conversei um pouco no começo ali do processo e fui pensando sobre isso, sobre o assunto que nós fizemos, e lá no meio do processo eu resolvi que a gente quer mais uma mediação. Então, a mediação, ela não tem limites, não tem momento, não tem hora, nunca tem o momento certo para tentar fazer um acordo, né, tentar conversar, né, porque, como vocês falaram, o acordo não é obrigatório, né, e às vezes a gente pode fazer só um pequeno acordo, um acordo completo. Então, assim, a mediação é muito ampla, né, ela é muito humana, vamos dizer assim, né. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, fico muito feliz, né, dessa conversa. Realmente, como disse o Jason, seria uma conversa de horas aqui, falando sobre a mediação e casos incríveis que saíram, né, de uma sala de audiência, né, essa nova formação, né, que a professora Marina fala, de levar essa nova formação aos advogados aí, né, sobre a potência da mediação, né, de alunos saindo da faculdade com esse pensamento novo, isso é muito legal, com os juízes sendo trabalhados. Então, assim, é uma relação de mudança de cultura mesmo, né, que nós brasileiros sempre tínhamos o costume de dar a nossa voz a outrem, e a gente estava fazendo isso dentro do judiciário também, né, não só com os nossos eleitos representativos, mas no judiciário a gente estava dando muito a nossa voz para eles e esquecendo o quão é importante a nossa participação nos nossos problemas, né, a nossa conversa do dia a dia. Então, eu agradeço demais a participação de vocês. É isso mesmo, obrigada. De coração por vocês estarem aqui com a gente, né, ter disponibilizado esse tempo na agenda de vocês para falar de um assunto que insta precisa de mais informação mesmo para as pessoas, então a gente fica de fato muito agradecidos, obrigada. Eu que agradeço o convite e meus parabéns aí pela iniciativa. Muito bom. E ainda dentro dessa linha, né, da voluntariedade, a gente tem um tema especial para o nosso próximo podcast, né, Angélica? Isso aí. Nós iremos falar, então, agora de justiça restaurativa. Eu já convido vocês, então, para acompanhar a gente, né?
Vamos trazer um pessoalzinho bom para falar de JR, né? E lembrando que a JR também é um método de resolução de conflito, né? Está ligado a diversas áreas também, né? Principalmente ao infracional, à infância, e também dentro da própria escola como uma ação preventiva. Então, nós vamos trazer convidados para falar do JR dentro do judiciário, dentro das escolas, né? Para ver como que está acontecendo tudo isso aí no cenário jurídico, tá bom? Obrigada a todos vocês. Até um próximo encontro. Obrigado, meninas. Foi um prazer. Prazer é meu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.